Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 26, item 7, mediunidade gratuita. Sobre esse conceito de mediunidade, precisamos entender que todas as pessoas possuem um dom mediúnico mais desenvolvido ou menos, depende da situação. Os médiuns modernos, os medianeiros de todos os tempos, bem como os apóstolos de Jesus, eles receberam de Deus gratuitamente o dom da mediunidade, para que trabalhassem como intermediários entre o homem e o mundo espiritual, sendo intérprete dos espíritos na transmissão de conhecimentos e informações da verdade para conduzir os homens ao bem e também fazer com que os homens se aproximassem de Deus, mantendo uma elevada fé. De maneira geral, os espíritos, eles repudiam todo aquele sentimento de cobrança pelos trabalhos mediúnicos realizados. Por quê? Porque o médium, na realidade, como diz aqui, ele não é dono das ideias que originam em sua mente, bem como nem em suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Não é? Então, os dons mediúnicos, eles servem apenas como instrumento de intermediação com os espíritos e com o mundo material e espiritual. Os bons espíritos, eles repudiam os interesses egoístas, não estão à disposição no momento em que os médiuns esperam, quando evocam nas suas sessões espíritas. Então, os bons espíritos, eles atendem sobremaneira aos interesses de expansão do conhecimento, da divulgação do Evangelho do Senhor Jesus, nos estudos sérios a respeito da verdade, de maneira que, quando o médium trabalha para o bem do próximo, visando ajudá-los em qualquer das dificuldades e problemas das pessoas, os bons espíritos podem comparecer para auxiliar. Então, quando um médium eventualmente trabalha evocando os espíritos por dinheiro, visando a interesses egoísticos, monetários, os bons espíritos não aparecem, mas muitas vezes espíritos mentirosos, levianos, que não têm nenhum compromisso com a verdade ou com o que é verdadeiro, eles comparecem e atendem aos pedidos de qualquer maneira. Mas esses espíritos inferiores, ele não tem nenhum compromisso com a verdade, de maneira que podem estar entre eles os zombeteiros que não trabalham para o bem do próximo. Então, nas comunicações sérias, a primeira coisa que os espíritos bons levam em consideração é a humildade, é o devotamento e a abnegação, e o mais absoluto desinteresse pelas condições morais e materiais. Então, em todos os tempos, em todos os momentos, o homem ele está conectado com o mundo espiritual. Depende da sua atitude, do seu comportamento e dos seus sentimentos,
se estiverem sempre devotados ao bem do próximo, é evidente que os bons espíritos comparecem para auxiliar e para orientar. Se estiverem pensando nas condições monetárias, notadamente estarão presentes os espíritos inferiores, os trevosos, os que zombeteiros, que não têm nenhum compromisso em elevar a circunstância ou as sessões para situações mais elevadas. Então, é importante que a mediunidade seja levada como um instrumento sério de devotamento e de abnegação a favor do próximo, né? Todas as vezes que solicitamos aos bons espíritos instruções a respeito da solução de um determinado problema, desde que estejamos de acordo com a vontade de Deus, os bons espíritos esclarecem e orientam. Por vezes, pode acontecer de que um determinado problema sirva para a pessoa que estiver sofrendo como uma lição, uma reflexão, um aprendizado. Daí, considerando essa circunstância concedida por Deus, dificilmente evocando-se os espíritos para que compareçam e amparem sobre essa situação difícil, os espíritos não vão revelar o caminho para a solução do problema. Isto porque aquela situação difícil representa uma possibilidade para o sofredor o caminho do aperfeiçoamento. Então, os bons espíritos não interferem no efeito produzido por uma causa e que aquele efeito representa uma forma de aprimoramento, de aperfeiçoamento daquela pessoa. Então, mediunidade é uma faculdade que o ser humano possui, mas é uma faculdade instável, que é fugidia, ou seja, pode desaparecer a qualquer momento, e também variável. Nunca há possibilidade do ser humano assegurar uma estabilidade, uma forma imutável com relação ao poder ou dom mediúnico, porque é uma circunstância, ou seja, uma faculdade muito instável e variável. Não existe um único médium no mundo que pode assegurar a infalibilidade das sessões espíritas sobre mediunidade. Não existe um único médium na humanidade capaz de assegurar a infalibilidade do trabalho mediúnico. Por quê? Porque o trabalho mediúnico é dependente dos espíritos. Então, sendo uma sessão espírita séria, devotada ao bem do próximo, com vistas a ajudar as pessoas sofredoras na solução de seus problemas e dores, então os bons espíritos comparecem e procuram ajudar. Mas se os espíritos não comparecerem, por mais que o médium tenha aptidão, ele não vai conseguir fazer nenhum trabalho. É um dom inútil se não for pela presença dos espíritos. Então, é uma faculdade que o ser humano detém de acordo com o seu propósito de intercâmbio com o mundo espiritual. Se os espíritos não estiverem presentes, não existe essa possibilidade de intercâmbio de maneira alguma. Naturalmente, existem pessoas que se utilizam dos espíritos trevosos
espíritos essencialmente inferiores para a produção de determinados trabalhos, trabalhos egoísticos, notadamente também que podem representar prejuízo a outros. Então, os espíritos inferiores comparecem e trabalham em troca de benefícios, às vezes benefícios assim bastante escusos, como sangues de animal, bebidas, cigarros e outras iguarias assim meio estranhas. E eles trabalham e muitas das vezes conseguem os seus objetivos escusos. Mas, de qualquer maneira, existe a lei de causa e efeito. Quando um mal é produzido e provocado em prejuízo de outros, notadamente, existe a lei da justiça divina que vai prever o retorno para a retificação do mal realizado. Então, só existe sessão mediúnica ou faculdade mediúnica na presença de espíritos. Se não houver espíritos, notadamente não tem nenhuma possibilidade de trabalho mediúnico. Claro que quando evocamos os espíritos ou evocamos Deus, Deus nos ajude, nos oriente e nos instrua na solução desse problema, quando estivermos frente a uma pessoa necessitada de orientação. Nesses momentos, Deus se manifesta através dos espíritos que comparecem para instruir e favorecer a respeito na solução daquele problema, né? Por vezes, temos que orientar uma pessoa numa questão profissional, na função de trabalho. Uma determinada pessoa solicitou uma orientação, afirmando que pedira transferência para outro departamento na mesma empresa. Rogando aos céus a orientação correta a respeito do assunto, fui informado de que não deveria pedir essa transferência e permanecer na mesma função, porque seria mais favorável e iria receber uma promoção dentro de, no máximo, 6 meses, uma ótima promoção. Então, a pessoa que já tinha solicitado a transferência e todo o trâmite já providenciado, resolveu pedir o cancelamento da transferência e pedindo também para permanecer na mesma função. Atendido na solicitação, de fato, passados menos de 6 meses, recebeu a promoção muito favorável e muito melhor do que o esperado. As pessoas que foram transferidas na época anterior foram demitidas porque não conseguiram produzir dentro do esperado. Certa vez, uma determinada gerente de um banco afirmou que estava se transferindo para um outro banco onde teria possibilidade de muito ganho. Evidentemente, naquele momento, embora ela não tivesse pedido a orientação, eu consultei o mundo espiritual e recebi a orientação de que ela não deveria ir para o outro banco, porque iria, dentro de 2 a 3 meses, ser demitida. E tomei a liberdade de falar para ela: olha, mesmo que você não esteja ganhando tão bem quanto você gostaria, permaneça na sua atual função. Ela disse que já tinha tomado a decisão e realmente se transferiu para outro banco.
De fato, dentro de 3 meses, não cumprindo as metas estabelecidas, ela foi demitida do cargo. Então, não há possibilidade de receber uma instrução do mundo espiritual se estiver baseado em uma situação gananciosa de interesses monetários. Somente quando visa a ajudar a promover a melhoria, aproximar-se de Deus. Então, diz que a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente e religiosamente. E é uma espécie de mediunidade muito especial, que é a mediunidade de cura. Por quê? Porque na cura, o que ocorre é o fluir das energias salutares dos espíritos puros, dos espíritos benfeitores. Portanto, é repulsiva a ideia de querer cobrar por uma consulta ou por uma orientação ou por uma cura realizada. Jesus e os apóstolos jamais pensaram em receber alguma coisa pelo pagamento das curas realizadas. Portanto, os espíritos, eles esperam que haja devotamento e abnegação dentro das possibilidades. E se estiver numa situação difícil, que trabalhe para a sessão mediúnica, visando unicamente ajudar nos momentos adequados, enquanto se trabalha em outras atividades, visando ao sustento e obtenção dos recursos financeiros. Na questão da mediunidade, se estiver desejoso de receber o amparo dos bons espíritos na solução e êxito na função mediúnica, importante que se trabalhe visando unicamente a ajudar o próximo. Obrigado pela sua atenção. Neste momento, vamos passar para o momento de oração. Vamos acalmar a mente, concentrar e elevar o pensamento ao Senhor Jesus, rogando aos céus, aos benefícios e às bênçãos das graças que desejamos conseguir de acordo com os méritos e merecimentos. Senhor, neste momento da oração, elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso sublime mestre que orienta sobre o caminho que devemos seguir. Estejamos em qualquer local, tenhamos a convicção de estar sempre orientado e amparado pelo Senhor Jesus, que tem profundo conhecimento acerca das nossas necessidades e sobre tudo do que necessitamos. Senhor, agradecemos imensamente a infinita orientação, proteção e bênção nas questões difíceis que enfrentamos diariamente, com o propósito de progredir nas questões trabalhistas, nas questões sociais, na saúde e na alegria do lar. Senhor, que estejamos sempre prontos a trabalhar para o bem de outras pessoas, porque temos uma crença inabalável em Deus, porque Deus é a força e a fonte da nossa vida. E assim, por tudo que recebemos, devotamos um pouquinho da nossa existência a favor do benefício de outras pessoas. E que Deus sempre nos ajuda em todos os momentos. Nossa profunda gratidão a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
bem como os demais livros que estudamos nos nossos programas de estudos, os pedidos de orações que você pode também solicitar para inúmeros problemas, bem como o agendamento de consultas espirituais online, você pode acessar através desse site. Agradeço imensamente sua atenção, Deus abençoe sempre. Muito obrigado.